Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo ao canal Medicina do Estudante e falaremos hoje sobre HIV/AIDS. Meu nome é Damião e sem perca de tempo vamos dar início à aula. Então, em 1930, lá na África, chimpanzés e o macaco da espécie macaco verde africano foram descobertos que eles eram portadores de um tipo de vírus chamado de CIV. Mas apenas em 1981, lá em São Francisco, foi que apareceram os primeiros casos de pneumonias por PCP, que é um fungo causado da pneumocistose pulmonar, em pacientes homossexuais. Ok? E na mesma época, lá em Nova York, o que aconteceu? Vários indivíduos foram aí acometidos pelo sarcoma de Kaposi, um tipo de neoplasia, e houve também óbitos por doenças oportunistas, como tuberculose, entre outras. Então, daí se criou a terminologia HIV/AIDS, ok? Foi nessa época. Então, quanto à epidemiologia, no mundo, a doença ela atinge mais de 36,7 milhões de pessoas, sendo a sua maior parte no continente africano, cerca de 25 milhões de casos. No Brasil, a doença ela atinge principalmente homens, 65% dos casos, na região sudeste, e a idade, a faixa etária deles é de 29 a 35 anos, e possui uma taxa de mortalidade, de óbito, de cerca de 5,6 óbitos para cada 6 mil habitantes. E existe grupo de maior vulnerabilidade. Lembrando que essa ideia do homossexual foi tirada do grupo, foi tirada com o passar do tempo. Viu-se, nós vamos ver na forma de transmissão que não há uma relação mais com determinados grupos. Mas há grupos ainda de maior vulnerabilidade, como de pessoas trans, HSH, que homens que se relacionam com outros homens, usuários de drogas e profissionais do sexo. Então esses grupos de pessoas têm maior vulnerabilidade de ser acometido pela doença, ok? Etiologia. Então, da onde é que vem esse vírus? Quem é ele? É denominado HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Ele é do gênero Lentivirinae e família Retroviridae. Ele é um vírus de RNA de cadeia simples, ok? E que tem várias cepas, ou seja, vários tipos. Do tipo HIV1 e o tipo HIV2. Lembrando que o HIV do tipo 2 ela é menos virulenta, a cepa é menos virulenta, e ele vai ser localizado principalmente aí na África Ocidental. Contra a etiologia. Então, o vírus ele tem vários tipos, grupos, subtipos e subsubtipos. Mas, para nós, o mais importante seria o HIV do tipo 1, aqui lotado principalmente, e seus subtipos B e F1, seriam os mais frequentes aí no Brasil. A transmissão em fatores de risco. Então, a principal forma de transmissão é sexual, tanto por via anal quanto oral. Lembrando que a via de transmissão sexual anal, ela não podemos ligar mais ao grupo homossexual, mas principalmente a forma heterossexual. Então, hoje em dia, a principal forma é a transmissão sexual anal, mas em grupos heterossexuais. Além disso, nós temos o contato com pérfuro-cortantes, aqueles indivíduos que fazem compartilhamentos de seringas e principalmente acidentes de trabalho com profissionais de saúde. Na gestação, pode haver sim a transmissão para a criança, o feto, via intraparto, durante a gestação e durante o parto, principalmente parto vaginal. Lembrando que o acometimento, a transmissão por parto vaginal é bem maior do que pelo intraparto e pelo aleitamento. Então, aleitamento para pacientes HIV positivos é contraindicado, as crianças não podem ser amamentadas. E outros líquidos corporais, além do sêmen e sangue que contêm o vírus, nós temos o líquido pleural, do peritônio, do pericárdio e o líquido amniótico que contém o vírus. Mas o mais importante de saber é quem não transmite. Então, quais são os líquidos ou substâncias que não transmitem o vírus? A saliva, o escarro, as fezes, o suor, as lágrimas, o vômito e a urina. Não tem como transmitir por eles, ok? E aí, quanto à fisiopatologia. Então, brevemente, veja que a estrutura viral, externamente, ele tem um envelope viral, que é composto por algumas glicoproteínas, chamadas de GP41 e GP120. A função da GP120 é aderir à membrana do hospedeiro, enquanto a função da GP41 é permitir que esse fungo se funda à membrana do hospedeiro. E aí nós vamos para aqui para a fisiopatologia. Então veja que o vírus HIV adere à membrana, se ligando também ao receptor da quimiocina
chamado de CCR5, né, seria o principal aí, receptor para a ligação do vírus HIV, e ele se liga principalmente a quem? O linfócito TCD4, é de quem o vírus do HIV gosta de fato. E aí, após se ligar à membrana, ele vai se fundir à membrana. Por meio de quem? Por meio daquela GP41, né? Aquela glicoproteína. E aí vai acontecer a fusão do genoma viral com o genoma do ser humano. Por meio de quem? Da integrase, seria a enzima viral que faz com que haja a união desses componentes aí de DNA e RNA. E aí agora a enzima transcriptase reversa do vírus vai fazer o quê? Vai sintetizar o DNA proviral. Ela vai produzir a partir, né, do próprio DNA material genético do indivíduo e DNA viral para poder se reproduzir. E aí ela começa também a transcrever proteínas, acontece uma síntese de proteínas, já que agora o vírus comanda, né, o DNA desse indivíduo, e aí ele começa a produzir proteínas, né, que vão formar novamente envelopes virais, né, vai formar RNA viral e outras substâncias. E é assim que o vírus se multiplica. Então, nós vamos dar continuidade falando ainda das manifestações clínicas. Essas manifestações clínicas, ela pode ter uma fase aguda, né, uma fase latente e uma fase crítica, que nós vamos ver. Então, na fase aguda, como é que ela é caracterizada? Ela é marcada pelo intervalo entre o contágio e a soroconversão. O que é soroconversão? Produção de anticorpos. Então, o indivíduo que produziu anticorpos eu chamo de soropositivo. Quem não produziu anticorpos, soronegativo. E podem ter, durante essa fase aguda, pacientes assintomáticos, ou seja, não sentem nada. E podem ter aqueles que são sintomáticos, ou seja, aqueles que vão apresentar um quadro mais ou menos aí gripal. Mais ou menos que vai acontecer de 2 a 4 semanas após a infecção, apresentando um quadro clínico de febre, mal-estar, coriza, com duração média de 2 semanas. Além disso, nós vamos ter a queda no número de CD4. Lembre-se que o vírus vai infectar o CD4 e o corpo precisa destruir esse vírus. Quem vai destruir? Outros linfócitos. De que tipo? T citopóxicos. Eles matam o CD4. Daí a queda. Só que essa queda ela pode levar ao aparecimento de uma síndrome chamada de síndrome retroviral aguda, ou SRA, que é marcada pela febre, mialgia, cefaleia, rash cutâneo e linfadenopatia. Então, basicamente, seria aí a apresentação clínica dessa síndrome decorrente da queda do CD4. Na fase latente, o que acontece? A resposta imunológica ela não é capaz de erradicar o vírus. E aí ela vai durar 10 anos, esse vírus se reproduzindo, se replicando dentro do organismo. E é um período relativamente assintomático, né? O vírus está lá comandando a síntese de proteínas e se replicando. E onde vai acontecer isso principalmente, né? A nível de linfonodos, né? Já que lá é onde nós possuímos mais linfócitos do tipo CD4. E aí vai haver uma hiperplasia do linfonodo, um aumento de linfonodos, que pode ser um sintoma também até dessa fase latente, ok? E aí, por último, se o paciente passou 10 anos reproduzindo o vírus, vai chegar um momento em que os vírus vão infectar muitos CD4s e os CD4s vão ser destruídos. Então, a fase crítica é marcada por queda do CD4, aumento do CD8, né, já que ele matou muitos CD4s, e aumento da carga viral, do número de vírus, resultando em sintomatologia da AIDS. É assim que a AIDS vai se apresentar, com esse quadro de queda de CD4 e aumento de CD8. E aqui nós terminamos essa primeira parte, ok? Vamos dar início à segunda parte do vídeo.